achava nada, eu não conhecia o Catumbi. Eu não achava nada rural, eu achava muito parecido com os bairros da minha juventude, minha infância. Niterói, no Fonseca, na venda das mulatas, é isso. O Arno veio do Vale do Itajaí, né? De cidades pequenininhas, foi morar na Tijuca, depois foi morar no Céu, então morou em Niterói, aqui, né? Veio fazer faculdade de Direito. Depois o primo dele disse: a faculdade de Direito da UF é muito fácil, você faz assim com lenço branco na barca e já passou. O Bornal diz isso para ele. Então, você vê como é que os tempos mudam, né? Então, será que mudaram? Mas mudam. Mas então, quer dizer, eu sei o que eu aprendi fazendo esse estudo, mas posso dizer para você, com toda certeza, que os moradores daquele bairro aprenderam muito conosco. Não todos, mas alguns deles foram transformados por essa pesquisa também de campo. Entre eles o Toninho, que você conheceu, né, Patrícia? Então, a tal ponto, o Toninho morreu há pouco tempo atrás, com 80 e poucos anos, e no final da vida, ele estava doente, ele ligou para mim, conseguiu o meu telefone, ele já tinha, mas perdeu, aquela coisa de perder o telefone, através de uma aluna de Felipe, para ligar para mim, para dizer que queria encontrar comigo e Arno antes de morrer. Eu quero encontrar vocês antes de morrer. Então é engraçado, quer dizer, eu acho que essa expressão desse desejo fala exatamente de uma maneira sensível, isso que eu estou tentando dizer nesse final. Obviamente, Carlos Nelson era uma pessoa fundamental para essa associação de moradores, que era o que ele estudava. Carlos Nelson estudava mobilizações e associação de moradores. Ele não estava lá para etnografia de casa nenhuma, rua nenhuma. Ele estudava as associações de moradores, os repertórios argumentativos das associações de moradores, e ele estava dialogando e brigando com Jordi Borja, com Castells, com todos esses autores que achavam que as associações de moradores e os movimentos sociais urbanos eram o embrião de movimentos políticos, partidários e tal, e o Carlos Nelson, sindicatos, e o Carlos Nelson se opunha, escreveu e discutiu pessoalmente com esses autores, né? Ou seja, e levou o caso do Catumbi para a Universidade Livre de Berlim, né? onde foi debatido, discutido. Eu acho que Julieta, nossa colega Julieta, lá da URB, estava em Berlim, né, nessa apresentação. Do IPU estava nessa época lá e presenciou esses debates. Então, quer dizer, além de ser um livro importante para mim, que muito me orgulha de ter conseguido escrever em parceria, que se rotinizou depois, ao longo dos anos, com o meu colega Arno Vogel, e como eu já mostrei aqui nos livros, mas além disso, a possibilidade de ter interagido com o Sérgio Pel, arquiteto, que morou na Rocinha até fazer o filme da Rocinha, e com Molica, que já era um artista plástico, com muitas exposições realizadas, muito experiente, e que tinha, na realidade, inicialmente concebido um projeto de distração, eu estou dizendo culturalista, né? Sobre a cidade, sobre a cultura urbana, e que não havia conseguido despertar interesse das instituições de fomento. Razão pela qual, quando Carlos Nelson assumiu o IBAM, convidou o Arno para ele reescrever, e que tornou possível esse projeto ter o financiamento que teve e o trajeto que ele teve. É muito... a pessoa quer que o autor fale. É um pouco tedioso às vezes falar. Eu fico inventando aqui um modo, eu mesmo me animar. E aí eu vou alongando essa conversa indefinidamente, como se eu quisesse encontrar algum ponto que justificasse, mais uma vez, falar de um livro que nós escrevemos há 37 anos. São 37 anos. E um livro que, eu ouso dizer, não teve muitos segmentos do ponto de vista das questões que ele traz. Uma delas é a tensão entre uma abordagem ainda estrutural
e uma abordagem pragmatista. Está escrito isso no livro, há 37 anos atrás. Não foi lendo Richard Hort que eu descobri isso. Há muito mais nuvem no céu do que avião de carreira, não é isso? Então, nós falamos dessa abordagem, dessa pragmática, desses espaços e tal. Não é à toa que quando nós nos conhecemos, Michel de Certeau, eu, Arno e Carlos Nelson, foi uma conversa realmente muito interessante, e num momento em que no Museu Nacional ninguém se interessou pela presença de Michel de Certeau, de graça, foi oferecido, e na USP ninguém entendeu a conferência que ele fez. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo publicou, e não sabe que publicou. A nossa colega, o nome dela? Suzana Pasternak. Suzana Pasternak, numa banca na USP, quando eu falei do trabalho de Certeau e do debate, inclusive da presença de Ruth Cardoso, falando, ela disse, mas foi na FAO? Eu falei, foi. Aliás, não só foi na FAO, como vocês publicaram. Mas eu nunca vi isso. Pois é, interessante, né? Quer dizer, como é que essas coisas caem num tipo de área de penumbra. Para dizer o seguinte, a reação desse texto, que esse texto provocou, talvez não tenha sido assim no seio de muitos grupos profissionais. Mas no caso da arquitetura e do urbanismo, quando ele saiu, houve poucos lugares em que ele conseguiu prosperar, mas prosperou depois. Mas, porque não era possível que a pessoa gostasse do livro e não gostasse de Michel de Certeau, não tivesse lido o François Goyard, não conhecesse, porque isso fazia parte de uma ambiência da crítica ao estruturalismo. Não qualquer estruturalismo. O trabalho é um trabalho que se nutre e se beneficia da abordagem estrutural e do estruturalismo de Lévi-Strauss, claramente. Da linguística. Não se esqueçam que Arno chegou a fazer mestrado em linguística, depois não fez a dissertação, saiu. Então, essa equipe ainda juntava uma opção de coisas, opção de competências. Arno era formado em história. Tinha feito linguística e fazia o mestrado no Museu Nacional. Eu era formado em sociologia, estava fazendo mestrado em antropologia. Carlos Nelson era um arquiteto urbanista fazendo mestrado em antropologia. Os dois professores da escola aqui, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Eu, professor da área de antropologia, do antigo Departamento de Ciências Sociais. Agora, como é que nós chegamos a esses autores? Aí não sei. Aí teria que fazer uma psicanálise, entendeu? Mostrar como é que foi, quem que leu, quem que falou primeiro, não sei, entendeu? Eu só sei que a Jane Jacobs realmente foi uma descoberta que nós cultivamos até hoje. Por que nós cultivamos até hoje? Porque o nosso grupo de pesquisa, do Laboratório de Etnografia Metropolitana, cultivou essa relação com a arquitetura e urbanismo. Meus alunos e ex-alunos frequentam os ateliês, por exemplo, o professor Jerônimo. Não com a assiduidade que nós desejaríamos, é isso? Mas exatamente na busca dessa interlocução. Eu fui várias vezes honrado com o convite pelos professores do projeto 2 da FAO para ir lá em 2 ocasiões conversar sobre pesquisa urbana. A professora Patrícia e o professor Cristóvão Duarte e a professora Cristiane Duarte, do PROARC. Então, as nossas relações têm procurado estabelecer essas pontes entre arquitetura e urbanismo, entre os colegas de antropologia, de geografia, sempre que possível. E o resultado tem sido uma produção também que tem uma marca. E essa marca se deve exatamente pela capacidade que esses autores têm de chamar a atenção, de estimular a imaginação sociológica. Não por nenhum
desejo de impor uma determinada linhagem de estudo. Ela se constitui ou não. A única coisa que é fundamental é a questão da pesquisa empírica, que o professor Vinícius se referiu. Quer dizer, realmente, e nisso difere da produção de Henri Lefebvre, tudo isso, que aquilo tudo era filósofo. Eles falavam de filosofia, cidade, o direito, pesquisa empírica mesmo, que era bom, não aparecia, né? Mas, como eles eram inteligentes, brilhantes, não é isso? Fundadores de departamentos de sociologia e responsáveis por uma boa renovação dos estudos urbanos, eles continuam a serem lidos justificadamente. Na pesquisa empírica ele não tem, né? Submeter-se ao crivo desse tipo de experiência intransferível, que é você com o seu próprio corpo, e depois você poder viajar a lugares que você nunca foi, mas que o seu livro, que o seu artigo, que o seu ex-aluno foi, né? Que a internacionalização da antropologia brasileira não está relacionada a você escrever em inglês, está associada ao antropólogo, ele ir para lá e fazer os estudos em outro lugar. E isso a antropologia brasileira também está realizando nas últimas duas décadas, no mínimo, com muita proficiência, né? E reconhecimento, porque a antropologia brasileira é uma das mais importantes no mundo. Eu tenho sempre que insistir nisso, porque as pessoas acham que a antropologia na França é o fim da picada. Não pense que todo antropólogo francês é um levi-strauss. Não é absolutamente. A formação de nossos estudantes de graduação é milhares de vezes superior à formação de um estudante de graduação na França. Mas isso, só indo lá para ver, né? Senão parece uma coisa barrista e provinciana. Aliás, eu disse para a Lígia Sigon uma vez que meus estudantes iam em Cops Coffee Cube para terem uma experiência. Ela falou, mas eu nunca pensei nisso. Olha, você acha que eu vou mandar um estudante meu estudar antropologia na França? Ela falou, não, estudar com você? Na École Normale Supérieure, onde você é uma das melhores e mais importantes professoras? Olha, você está aqui. Eu não preciso mandar um estudante meu lá para ser carimbado pela École Normale Supérieure. Ele tem que aprender que aqui ele tem uma antropologia da melhor qualidade e que deve se orgulhar disso e praticar essa. Então ele vai lá por outras razões, vai lá para fazer pesquisa, exercícios etnográficos, criar uma rede, né, de se autonomizar, estudar antropologia no Brasil, né? E o modelo da antropologia brasileira serviu para organizar também a antropologia na Argentina, por exemplo, Misiones, que é o repeteco dos programas de pós-graduação, estrito senso de antropologia no Brasil, e que tem se distinguido em oposição à centralidade da Universidade de Buenos Aires, não é isso? Então, eu acho isso muito importante. Agora, evidentemente, quando você publica numa outra língua, você tem uma repercussão diferente. Por exemplo, eu publiquei em 2002, junto com Arno, na revista Communication, que foi criada por Roland Barthes, um artigo chamado Quand la rue devient maison, a propósito de hábito idílico dans la vie, né? Bom, imediatamente esse artigo foi lido por Marion Segot, que logo na outra edição dela já coloca uma página e meia de Antropologia de l'espace dedicada às considerações dos autores do artigo, que na realidade é um resumo de um dos pontos importantes de Quando a Rua Vira Casa. Na realidade, um resumo de um artigo que nós publicamos na revista de arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do UFRJ, chama Lições da Rua, o que um racionalista pode aprender no Catumbi, né? Que foi o artigo que meus colegas de arquitetura que leram achavam que era um manifesto contra os arquitetos. Depois reviram essa... Foi engraçado isso, né? Quer dizer, como é que você lê um artigo e a sensação é que ele é um manifesto contra o que você faz? Não era, né? Mas, enfim,
eu vou parar aqui, eu vou agradecer a vocês. Ninguém comprou o livro, né? Eu não deixei. Ainda. Eu não deixei. Mas eu espero que ele ganhe uma outra levada e que ele possa servir mais uma vez aos estudantes de arquitetura, de urbanismo, de sociologia, de antropologia, de geografia, né? Que são aqueles que mais demandam o livro. No lançamento lá na EDUF, o que tinha de gente do Brasil inteiro, e não é força de expressão, muitos estados pedindo o livro, né? Tivemos que mandar uma opção de livro pelo correio, não só comprando pela internet, mas também queriam dedicatória, e foi, né, o livro. A professora Maíra, outro dia, me disse numa correspondência com o professor Arno Vogel, que finalmente ela poderia se desfazer das xerox, né, que ao longo dos anos acompanharam ela desse livro, né, porque ele realmente virou um livro que não precisava mais ter autor. Eu acho que isso aconteceu com esse livro também. As pessoas liam, às vezes eu encontrava: você está lendo esse livro? Eu estou lendo esse livro daqui da escola. E de quem é? Não, eu não sei, eu tenho que ler e tal. Não importava quem era o autor. Ele tinha como se ele tivesse uma vida própria. E eu acho que é disso que a gente falou aqui, né? De algum modo. E é uma pena mesmo que o professor Arno Vogel, que é professor titular lá na UENF, não possa ter estado aqui conosco, porque seria uma ocasião de um reencontro, mais um encontro dele na casa na qual ele deu aula, lecionou, trabalhou, e para a qual, segundo o professor, o próprio Jerônimo, ele e Carlos Nelson tanto contribuíram para renovar, inovar, oferecer alternativas no estudo da arquitetura do urbanismo. É isso. Eu quero agradecer aos meus colegas, amigos aqui presentes, iniciando pela participação do professor Marco Antônio Melo, uma conferência, na realidade, e também as apresentações, as contribuições dos meus colegas e amigos Felipe e Soraya, assim como da prata da casa aqui, o nosso professor Vinícius, e fico feliz que este momento esteja sendo registrado e que certamente mais adiante, em outras disciplinas do curso, nós poderemos retomar essa experiência que foi a construção de Quando a Rua Vira Casa. E certamente eu creio que não haverá mais dúvidas em relação a por que se lê, como você disse, Melo. Olha, eu não sei que eu estou lendo, mas não sei quem são os autores, mas eu tenho que ler. Então, certamente é muito oportuno o relançamento desta obra, que é um clássico, por todas as razões que foram ditas. E para nós, particularmente na Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, esse relançamento tem um significado muito especial. Então eu agradeço a vocês muito a oportunidade que vocês nos proporcionaram com esse momento muito singular. Muito obrigado e espero que no futuro nós tenhamos outras oportunidades também, e agradecer mais uma vez aos presentes, aos nossos colegas e amigos, e ao nosso professor Ulisses, que vai fazer uma edição glauberiana desse nosso evento, e nós vamos disponibilizar. Muito obrigado.